personagem principal sai da peça. Então, o cover do personagem principal é o ator que vai substituir esse personagem que saiu na peça. O swing, ele fica geralmente no camarim, esperando para se algum problema acontecer, ele entra para substituir os personagens do coro, porque é uma matemática. Então o personagem principal está lá no palco, ele não vai poder fazer a peça naquele dia. O cover, que já está no coro e faz o espetáculo todo dia, sai para substituir esse principal, e o swing entra no coro para substituir esses personagens de coro. Isso é engraçado que assim, Les Misérables foi o primeiro espetáculo que eu fiz, eu entrei para ser swing. E eu não sabia, porque isso são denominações que vêm da Broadway, né? Denominações que nós não usamos no Brasil em teatro, digamos, teatro de texto, entendeu? Isso vem da Broadway. Eu não conhecia, eu achava que swing era o nome de um dos personagens. Besta. Depois que eu fui descobrir que eu ia ter que decorar 4 personagens, né? Então eu tinha que decorar 4 personagens e não entrar em cena. Eu só entraria em cena quando alguém se machucasse ou não pudesse ir, ou qualquer motivo, né? E aí depois, graças a Deus, aconteceu um revertério e eu passei pro elenco e deixei de ser swing. Fiquei muito feliz. Então, normalmente no processo de montagem do espetáculo, a gente fica 2 meses em preparação, em estruturar a peça. E aí você se dedica só ao personagem de ensemble do coro, construindo o seu personagem ali dentro, no caso do Homem da La Mancha, dentro da loucura ali. A gente foi construindo o personagem e vendo a construção dos outros personagens também. Depois que o espetáculo já estreou, na verdade um pouco antes, a gente já começa a estudar principalmente a parte musical dos personagens que nós somos covers. E aí depois que o espetáculo já foi estreado, a gente tem um processo, durante a semana dos espetáculos, a gente tem um processo de ensaio com o diretor das cenas, enfim. E aí a gente já começa a se preparar para possivelmente substituir um dos atores, um dos personagens. No começo da minha carreira, eu não comecei sendo swing. Eu já tinha feito alguns musicais como coro, né, como ensemble e cover. E, na verdade, eu sempre fui cover. Acho que eu nunca fiz um espetáculo que eu só fazia o meu personagem, eu não tinha que saber o de mais ninguém. Então, eu já meio que acostumei a sempre olhar as outras pessoas estavam fazendo, tinha que decorar o meu, tinha que decorar o do outro. Mas no caso de um swing, é bem mais complicado pelo número de plots que o swing cobre e precisa de muita concentração mesmo. Tem que ficar muito presente ali no momento do ensaio, apesar de você muitas vezes não estar ensaiando, estar assistindo. Precisa de muita concentração para você não perder nenhum detalhe, porque às vezes o diretor vai e fala direto com o ator, aí você tem que ir atrás daquele ator e perguntar qual foi a nota que você recebeu, porque se você tiver que entrar no lugar dele, você tem que saber tudo nos mínimos detalhes. Então, assim, a palavra-chave é concentração e foco. E quando você entra no palco para substituir o fulano de tal, as pessoas nunca veem, nossa, ele teve menos tempo para ensaiar, ou menos tempo para fazer. Não, você vai ter que entrar, você vai ter que dar o seu melhor, o público está lá, e sempre sujeito a... Não, mas ele não faz assim, mas ele não faz assado, ele não fala o texto nesse ritmo, ele não fala texto nesse tipo. E quando você está numa produção, você sabe que o bacana do ensaio e o necessário do ensaio é porque você tem que ver quanto espaço que você tem que dar para chegar naquela coreografia, as trocas de roupa atrás. Pô, será que vai ter tempo de trocar roupa? É para isso que se ensaia. O cover e o swing dificilmente ensaiam. Praticamente a sensação você está saltando de bump jump para um mundo desconhecido. Dá aquele frio na barriga, tem as comparações. Muito raramente a gente sabe com antecedência, assim. Por exemplo, tal pessoa não vai poder fazer o espetáculo tal dia porque vai ter um casamento da família. Então já sabe que a pessoa não vai fazer aquele dia, o substituto já sabe que vai ter que fazer no lugar da pessoa. Mas isso são exceções. A grande maioria a gente sabe assim, a pessoa ficou doente. A pessoa passou mal. Então você fica sabendo meio que em cima da hora. Já aconteceu, por exemplo, no Abril, quando eu fazia Les Misérables, por exemplo, já aconteceu de eu passar mal no meio do espetáculo. Então eu comecei o espetáculo e quem terminou no meu lugar foi o swing. O swing terminou o espetáculo. Eu comecei e ele terminou.
No Violinista no Telhado, a Soraya era a protagonista, né? Junto com o Zé Maia. Teve um dia que ela passou muito mal. Ela começou o espetáculo, ela não fez tipo assim as últimas 2 cenas, eu acho, do espetáculo, se eu não estiver enganado. Que ela passou mal, ela passou muito mal, teve que, né? Me lembro exatamente o que ela teve. A Soraya Ravenli não pôde terminar. A Germana Guilherme entrou. Viraram para ela correndo assim: Germana, a Soraya não tá bem, você vai ter que entrar no lugar dela. Assim, no meio do espetáculo. A Germana correndo, colocou a roupa, colocou a peruquinha e entrou. Teve gente que nem percebeu que trocou a atriz. Entendeu? Porque às vezes a magia do teatro tem isso também. Às vezes a gente, com a caracterização e tudo mais, às vezes você nem percebe que trocou o ator, entendeu? Então, muitas vezes acontece de haver uma substituição no meio do espetáculo. Não necessariamente seja assim, antes de começar o espetáculo vai substituir. Às vezes você vai saber no meio do espetáculo, você já está fazendo a peça. Você tem o ator principal, e aí qual que é o ideal? Você pegar aquelas coisas que você acha, isso vai funcionar comigo, eu vou fazer. Mas você não pode transformar o personagem, ele faz de um jeito, eu vou fazer completamente diferente para mostrar o meu trabalho. Isso não é inteligente. O correto é você não prejudicar o espetáculo. Tudo tem que ser feito para contribuir para o espetáculo, né? Então, às vezes o que contribui para o espetáculo é não me mostrar tanto como ator. Então eu vou fazer exatamente isso. E aí o trabalho do cover é mais ou menos isso. Você tem ali a base do personagem, tem sim muita influência do personagem, do ator que está fazendo aquele personagem, e aí você consegue pegar essas duas coisas e depois somar com o seu trabalho, mas não fazer completamente diferente ou imitar, mesmo porque a imitação ela não funciona, nem essa coreografia mental funciona. Você tem que viver ali o momento que você está como se fosse realmente o personagem. Senão não funciona, senão não transmite emoção, senão fica fake, fica falso e não transmite nada. Mas eu acho que o legal do cover é você acompanhar, você fazer o máximo possível próximo ao que o original faz. Por quê? Primeiro porque você não desestabiliza tanto o resto do elenco. O resto do elenco ele está acostumado muito com o que o original faz todo dia. Então se você fizer muito diferente, as pessoas vão se perder, né? As pessoas vão se perder, vão se desconcentrar. Nossa, o Tony deu uma pirueta aqui e o Jorge não dá pirueta, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que seguir o máximo possível. Eu acho que esse é o bom cover, que ele segue o máximo possível próximo ao original. Eu já vi elencos maravilhosos que, inclusive, a pessoa queria que o cover fizesse, queria que o swing entrasse, pessoas que compreendem que o personagem não é deles, o personagem é da obra, né? O personagem nunca é meu, nunca é do ator, o personagem pertence à obra e a obra não pertence a ninguém do elenco, né? Então, já vi acontecer de ter clima super bom, assim, de pessoas se ajudando tanto para que o substituto aprendesse o plot, assim, 100%, tanto para que a pessoa pudesse pudesse chamar os convidados. E também já vi pessoas que reagem de outra forma e que não têm essa compreensão maior, até porque o swing e o cover, eles sempre vão ser os swings e os covers. Não existe um principal ser mandado embora e o cover assumir. Isso nunca vai acontecer. E a mesma coisa é com o swing. No Madrinha, tiveram semanas eu fazia os 3. Eu fazia o zelador, no outro dia eu fazia o Aldolfo, que era um argentino, no outro dia eu fazia o Agildo. E aí chegou uma hora que eu já estava trocando tudo. Eu fazia o Agildo com sotaque da Moca, e aí todo mundo falava, mas vai ter casamento, dona Francisca? E ele falou, mas que sotaque da Moca é esse que tá vindo? E aí você começa a trocar as coisas, mas aí é só se concentrar e tentar voltar ao personagem. Quando você é swing, assim, às vezes tem aquela semana do pânico, assim, que na quinta você cobriu a pessoa A, na sexta você cobriu a pessoa B, no sábado você está cobrindo uma terceira pessoa e no domingo vai fazer o A de novo.
Nessas semanas, assim, às vezes acontecem coisas engraçadas, porque você, no dia anterior, você estava na direita, agora você tem que ir para a esquerda. E aí, às vezes, você olha e você fala, quem eu sou mesmo hoje? O que está acontecendo? Calma, tá, hoje eu sou fulano. Tá bom, então fulano vai para lá. Né? Mas às vezes dá essa crise de identidade. Isso é muito típico de quem já foi swing, e acho que todos os meus colegas por aí já compartilharam dessa sensação de você entrar no palco e pensar, meu Deus, quem eu sou, pra onde eu tenho que ir. Mas assim, tem companhias e companhias, graças a Deus, a maioria dos elencos que eu trabalhei eram de pessoas muito generosas. Quando dá esse branco, é imprescindível assim a força do resto do elenco. No Homem de La Mancha, eu sou o primeiro substituto do Jorginho, do Jorge Maia, que é o Sancho Panza. E aí meu primeiro dia de substituição, exatamente, ele estava completamente afônico, sem voz no Rio de Janeiro, ele nem veio para São Paulo, ele estava completamente sem voz, não podia fazer. E aí eu tava tenso, né? Não tocava em mim que eu tava tremendo, né? E aí fui fazer a cena com a Aldonza, né? Eu fui fazer a cena com a Aldonza e eu assim, tenso, nervoso. E aí eu lembrava do Floriano, o diretor, falando, e do Miguel falando, né? Falei assim, nessa cena o Sancho é mais divertido e não sei o que lá, tem que se soltar. E eu pensando comigo, eu falei, Tony, você tá travado. Você tá travado, Tony. Você solta. Essa cena você tem que estar mais alegre, você tem que estar solto. Você tá sério, Tony. Você tá travado. Eu pensando comigo, eu fazendo a cena e pensando. Ao grau de loucura da pessoa. E eu pensando nisso, aí chegou a hora da música, né? E eu assim, não vamos soltar, vamos nos soltar. Começou a música. Eu comecei a música. Quando eu vi, eu já tava na segunda parte da música. Eu tinha pulado pra segunda. Aí uma hora eu tô cantando, aí quando eu percebi que eu tava na segunda, eu olhei pra Sara Sarris, ela olhava pra mim tipo assim, não é isso. E ela com um olhar tipo assim, eu tô tentando te ajudar, mas eu não tenho como. Ela me olhava com o olho tipo assim, querendo me salvar, querendo me ajudar, e eu assim... Quando eu vi, eu falei, gente, eu tô na parte errada da música, caramba. Porque você tem a sua rotina do teu personagem. Você sempre entra pelos mesmos lugares. Daí você fica 2, 3 dias fazendo outro. Daí você fala, caramba, não é desse lugar que eu entro. Nessa hora eu tenho que entrar em outro lugar. Então, às vezes, uma correria. Você tá pronto para entrar no personagem, no lugar que você entra todo dia, mas naquele dia você não tá fazendo seu personagem, você tá fazendo outro. Então, às vezes, você tem que correr e falar, caramba, eu errei. Não é agora aqui, é do outro lado que tem que fazer. E... o que acontece de engraçado é, às vezes, o personagem principal tá fazendo e o ímpeto de dar aquela resposta, entendeu? Tipo, Marcos não virá na peça hoje. Daí você se vê quase respondendo a pergunta da pessoa, sabe? Eu vou responder a pergunta e não é você. Você está tão acostumado, às vezes você tem uma semana que você faz aquele personagem, você está fazendo uma semana, então o cérebro fica, olha, para os neurônios e para o cérebro, se você quer treinar, faça cover, porque é uma loucura, é saltar de bump jump, e ainda tem que ser incrível, ainda tem que ser maravilhoso, porque senão as pessoas falam, ele não fazia isso assim, ele não fazia assado assim, mas ele faz assim, mas ele pega na minha mão assim, ele usa assim, enfim.